Olá, boa noite. Metrópolis no ar, nesta quinta-feira de estreias do cinema e muita movimentação no streaming, né? Mas outro hit do momento é O Agente Secreto, que estreou em Nova York com ótimas críticas e segue sua carreira de sucesso dentro e fora do Brasil. Nas cotações para o Globo de Ouro, da revista americana Variety, o filme de Kleber Mendonça Filho tá com tudo. É apontado entre os favoritos a melhor roteiro, filme dramático, diretor e ator. Wagner Moura, favoritíssimo. Eu concordo com você. E tem mais cinema por aqui. O quadro nas telas dessa semana tem a estreia de Morra Amor com Jennifer Lawrence no papel intenso sobre o puerpério. E a última temporada de Stranger Things, um dos maiores títulos da história da plataforma Netflix. Gerald Thomas está com um novo espetáculo que reflete sobre a finitude da vida e o quanto ainda estamos despreparados para esse momento. Mas bem no estilo Gerald, ácido, crítico e bem-humorado. Estamos na exposição Frantz Fanon no Museu das Favelas, uma mostra que apresenta o legado do médico e psicanalista que, por meio de discussões sobre o racismo e decolonialidade, influenciou o mundo. Frantz Fanon, um psicanalista martinicano, veio da Martinica pensando ali toda a construção de raça, todo o empenho contracolonial, quais ações do pensamento, quais ações desse território psíquico, das revoluções, dos tempos de mudança que podem assim evidenciar um sujeito, um lugar, uma sociedade com mais plural e vivacidade de mundo. Então ele traz uma perspectiva onde o sujeito, as articulações locais possam assim criar um movimento de revolução pela descolonização. É um grande pensador que celebramos hoje, o seu centenário. Então, aqui no Museu das Favelas, nós temos essa exposição. A gente convidou 40 artistas que são de diferentes territórios, países, entre América Latina e Caribe, Norte de África, Sul da Europa. Então, assim, a gente tem uma legião de pessoas que estão ali criando essas conexões para entrar em diálogo com o Frantz Fanon. A gente tem, por exemplo, o No Martins, que vai pensar essa obra entre o martelo e a bigorna. Então, toda a construção da justiça e como muitas vezes esse corpo negro ele é acionado, ou esses aprisionamentos mentais que o Iagor nos oferece, essa chance de pensar, esse dinamismo, essa construção que vai muitas vezes criando um ritmo e um modo de observação sobre si, esse interno que vai se ritmando e se condensando, às vezes da mesma maneira. Então, nesse pensamento de território, então temos essa obra maravilhosa do artista Ockham, o qual vai pensar as dinâmicas, os rastros, os sons. As pessoas podem interagir, essa obra é uma obra interativa, onde a gente vai deixando ali os nossos sons. Esse território, ele tem ali seus eixos de reflexo, onde esses encantamentos de mundo estão sempre presentes. Nessa obra, JX vai pensar esse corpo que dispara, e cria música, cria som através do gesto, a partir desses disparos, e do movimento de um corpo que pode brincar. O Museu das Favelas ele tem a ideia de trazer o didatismo para o nosso público. Não menosprezando também a ideia de como as pessoas entendem também a arte em si. Então, quando a gente mistura isso com essas outras narrativas e pensamentos, a gente consegue deixar o nosso público confortável e consegue também fazer com que ele leve essa palavra, para que outras pessoas venham e entendam a arte em si. Então, o Museu das Favelas é uma forma que a gente tem de democratizar as narrativas, de argumentar a partir desses territórios, das necessidades deles, mas principalmente a partir das potências que estão nesses territórios. Que linda!
E agora é hora de deixar vocês por dentro de tudo que tá rolando, de novidades no cinema e no streaming. É o Cunha Júnior e o nosso quadro Nas Telas. Muito bem, o que nós temos no nosso cardápio? A gente tem boas estreias no cinema brasileiro. Ok. Temos a 5ª temporada de Stranger Things. E temos também filmes oscarizáveis. Vamos trabalhar? Bora, Ok. vambora. Partiu! Nas telas, 3, 2, 1, ação. Começamos com muita comemoração. O cinema brasileiro está indo muito bem, sim, senhor! Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Ganhamos o Oscar com Ainda Estou Aqui, emplacamos outros sucessos. E o Agente Secreto está a caminho de 1 milhão de espectadores. Não se expõe, vai pela moita. E nesta semana chegam às telas 3 estreias muito aguardadas. O filme A Natureza das Coisas Invisíveis acompanha a história de Glória e Sofia, 2 meninas de 10 anos que se encontram entre corredores de hospital e descobrem juntas que o invisível, o medo, o afeto, o adeus, pode transformar tudo. Com um olhar sensível, elas vivenciam as verdades sobre a vida, a morte e o luto que os adultos tentam suavizar. Passou por mais de 10 festivais, inclusive de Berlim. I've made up my best a few times already, so. Hey, look at me. Already. Quase Deserto é dirigido por José Eduardo Belmonte e mostra a luta por sobrevivência de 2 imigrantes latinos ilegais nos Estados Unidos, um brasileiro e um argentino, numa Detroit pós-pandemia. Os dois se veem envolvidos num assassinato e resgatam a única testemunha do crime, uma mulher americana. O filme é uma coprodução Brasil-Estados Unidos, com Vinícius de Oliveira e Daniel Handler no elenco. Apollo é um documentário sobre a jornada de uma família formada por um casal transgênero. Enquanto acompanhamos a gestação de Apollo, nos damos conta que a sociedade não está preparada para lidar com a questão que o pai está dando à luz. O DOC dá visibilidade para a maternidade e paternidade trans. O filme foi premiado no Festival do Rio e no Mix Brasil deste ano. O filme Morra Amor é uma mistura de ingredientes bem promissores. Coloque no elenco uma pitada de Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Na direção, uma medida de Lynn Ramsey, que fez Precisamos Falar sobre o Kevin. E por fim, na produção, complete com Martin Scorsese, um ingrediente poderoso. Então, misture tudo e bom proveito. She's my baby, I'm his honey. I'm never gonna let her go. Grace, vivida por Jennifer Lawrence, uma aspirante à escritora, e seu marido Jackson, papel de Robert Pattinson, mudam-se para uma casa no campo. Quando o primeiro filho nasce, o isolamento da fazenda, a ausência cada vez maior de Jackson e as pressões da vida doméstica fazem Grace cair numa espiral de angústia e psicose pós-parto. Morra Amor expõe como a maternidade pode se tornar um abismo emocional onde amor e destruição se confundem. O filme foi selecionado para a competição do Festival de Cannes 2025. E atenção, porque uma das séries mais aguardadas do ano já está disponível na Netflix. Trata-se da 5ª e última temporada de Stranger Things. Mas nós temos um plano. É meio maluco. Perguntas: alguém vai morrer? Qual é a verdade sobre Eleven? E o que é a cidade de Hawkins? Para o mundo invertido. Como funciona a dimensão? Como se acessa? E o mundo invertido vai invadir Hawkins? Prepare-se,
Quando Hawkins começa a sucumbir às rachaduras do mundo invertido, Eleven e seus amigos percebem que não estão apenas enfrentando Vecna. A última batalha promete revelar a origem do mal e transformar para sempre o destino do grupo. No fim, nada, nem ninguém sairá ileso. O volume 1 da 5ª temporada já está disponível. O 2 será lançado no dia 25 de dezembro, com 3 episódios. E o último episódio chega à plataforma no dia 31 de dezembro. E corta, temos episódio de hoje. Mais coisas estranhas e filmes no próximo Nas Telas. Ai, adorei todos essas reflexões. Eu tô dentro, né? E muita gente. Essa tão aguardada 5ª temporada de Stranger Things começou na noite de ontem e deixou muitos fãs com o coração na mão. Por quê? Porque todo mundo queria assistir ao mesmo tempo e o resultado, instabilidade no aplicativo e no site da plataforma. Muitos relataram que demoraram algum tempinho para conseguir dar o play no primeiro episódio. Imagina a frustração, travou geral. Eu também percebi essa trava, viu? Os servidores da Netflix, no mundo inteiro, não comportaram a demanda de tantos acessos. Mas logo passou essa instabilidade, os 4 primeiros episódios do volume 1 estão lá, né? Todo mundo já querendo o volume 2. Cunha Júnior já explicou tudo pra gente. E aqui no estúdio a gente recebe Paulo Moreira. Vamos falar de quadrinhos, de HQ. Ele é quadrinista paraibano que acaba de lançar Boca de Siri, uma HQ que une humor, monstros e uma disputa muito real entre a especulação imobiliária, a política ali da prefeitura na cidade e a natureza. Ele tem um traço muito expressivo, uma observação afiada do cotidiano e transforma o litoral de João Pessoa numa aventura contada no ritmo da cultura local. Eu adorei, é uma delícia ler Boca de Siri, Paulo. Bem-vindo ao Metrópolis. Opa, muito obrigado. Bom que veio coladinho com Stranger Things, porque também é um grupo, ali tem um grupo de amigos dando um rolê de bike, né, pela cidade. Realmente, é bem parecido, não né? É? Criança de bicicleta e enfrentando algo meio fantástico assim, meio... Olha aí, você gosta? Vocês gostam? Então, Boca de Siri. Como é que surge essa ideia? Eu acho muito... A sensação que veio para mim primeiro, eu assim, tô passeando por João Pessoa junto com eles. Então, foi algo que surgiu bem com esse pensamento mesmo. Eu queria fazer... A princípio, eu nem tinha pensado na história em si. Eu queria fazer algo que era como se fosse um passeio por João Pessoa mesmo, porque eu comecei a escrever ali em 2023 e era uma época que eu estava andando muito de bicicleta. E eu sempre gostava de levar meu caderninho enquanto pedalava, assim. É uma cidade que eu gosto muito de andar de bicicleta. E aí eu parava no canto, aí pegava o caderno, começava a desenhar e tudo. E aí eu fiquei, caramba, velho, isso dava pra ser um cenário de uma história, assim. E aí eu fui acrescentando os personagens, fui botando como se fosse as crianças passeando por onde eu gostava de andar, de bicicleta. A gente tem no livro 3 adolescentes, né? Que é o Igor, a Vitória e Duda. E eles são muito amigos ali, né? Isso Sim. É muito legal, né? Tem uma cumplicidade entre eles. Então, muito do humor também vem desse química. Diálogo, da química que sim, eles têm, sim. né? Pois é, quando eu fui botando os personagens, eu fui gostando tanto da história que eu fiquei, caramba, eu acho que eu tenho que fazer um livro disso aí. E aí, meio que a história foi aparecendo naturalmente, assim. Sem eu pensar direito, eu fiz, caramba, vou botar alguma fantasia aqui. E aí, depois das crianças, foi que eu tive a ideia, assim, de... Vou botar um siri gigante, um guaiamum gigante. Um guaiamum gigante. O maior guaiamum. O maior guaiamum do Brasil. Do Brasil. Porque aí tem aqui esse lugar, assim, de você exaltar a sua cidade, Sim. que tem um litoral lindíssimo, né? É bonito, é bonito. É bonito, João Pessoa, demais, né? Eu gosto demais. É bom a gente dar um rolê de bike ali pro João Pessoa, eu conheço também. Dá pra você dar um rolê ali, é tudo muito plano. A gente pegou até algumas imagens do YouTube aí, e é interessante que você
para você matar a saudade, você tá aqui em São Paulo, veio lançar o livro, aí a gente decidiu mostrar para você também. Então, ó, você circulou por esse lugar e tem uma história que é essa disputa entre o Guaiamum gigante e depois um grande robô ali, também é reflexo de uma discussão muito real ali, né? Do que construir na orla, para que essas construções, o alargamento da faixa, né? Porque, ao mesmo tempo que eu queria fazer esse quadrinho, que é um passeio por João Pessoa, que mostra a cidade e tudo mais, na época estava tendo muito essa discussão de fazer um alargamento da faixa de areia da praia lá, que é um negócio que, assim, não é interesse de quem, sabe? Ter toda essa mudança na praia. Tipo, é algo que tem que se estudar muito, tem que fazer e assim... Entender os impactos, Entender né? os impactos, porque, por exemplo, em Natal, ano passado, acho que foi ano passado que fizeram um alargamento da faixa de areia da praia de Ponta Negra lá, e assim, a praia meio que se acabou. Fez um negócio muito mal pensado, o povo meio que deixou de ir para a praia porque ficou um negócio muito artificial, a areia não é de praia mesmo. E aí... Muda a relação, né, da população com esse lugar, né? Pois é. E isso tudo tá na HQ de uma forma também aí, juntando a fantasia, juntando o humor e mostrando pra gente muito, pra quem não é de João Pessoa, as gírias de João Pessoa, os lugares, né? Esse ritmo da palavra, tudo isso é tão interessante. O pessoal fala muito boy lá, né? Fala. Aí, boy, é isso? Porque aqui talvez a gente fala, talvez acho humano de São Paulo. É o que equivale ao humano. Humano, daqui. lá é boy. É, boy, véi, rapaz. Rapaz, vice. Vamos fazer uma leitura de uma página? Bora. Aqui, ó, a gente vai fazer aqui, é rapidinho, página 9, para vocês sentirem como é que é esse ritmo. Se meu sotaque estiver ruim, você me fala. Eu não quero fazer uma paródia de sotaque, gente. Eu só tô entrando aqui pra gente entender um pouco. Vamos na página... É 10. É na 10. Vamos nessa? É você que começa, né? Vamos lá. Bora. Tu já visse o Guaiamum alguma vez? Nunca, boy. Sempre quis ver. Só sei que ele é gigante. Pô, é pra mais de 30 metros. Eita, como mente. Oxe, boy, tô dizendo a você, eu vi 2 vezes já. Tava almoçando com o painho quando ele apareceu. Enorme e... Boy, tu tirou as sobrancelhas? Descolori. Pronto. É bom, tem um ritmo diferente. É bom a gente poder entrar, porque esse jeito de falar diz sobre o jeito de ser, não é? Sim, sim. E é engraçado porque é algo que eu gosto de botar nos meus quadrinhos, porque é o jeito que eu falo, o jeito que o pessoal da minha família, meus amigos, todo mundo que eu conheço fala assim. E sempre tem uma galera que fala, nossa, é um quadrinho muito nordestino e tal, sendo que é um nordestino completamente diferente de um quadrinho ou um jeito de falar do baiano, ou do cearense. Ou do pernambucano. Ou do pernambucano que, também. inclusive, você coloca no quadrinho. Eu posso dar esse spoiler? Pode dar. O robô gigante, dentro ele é acionado por alguém que é pernambucano. Então, quando ele fala, todo mundo faz assim, esse sotaque não é daqui, não, é maravilhoso. E mostra pra gente também exatamente essa diversidade que existe nesse bloco que as pessoas chamam de Nordeste, sim, né? Sim. Isso é interessante também, né? Porque o Nordeste tem 9 estados, cada estado com seu sotaque, sua particularidade. E o seu jeito de ser e o seu cenário e Boca de Siri faz a gente entrar nesse universo em João Pessoa. Bom que você vem para CCXP, né? Sim, Lançou o livro hoje aqui, vai estar em Curitiba no final de semana. Sim. Então, só sucesso. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu adorei, gente. Boca de Siri, nossa dica. Bom, se você já está pensando em como começar bem o fim de semana, tem mais. Que tal você aproveitar essa trinca de exposições que a gente separou? A
Galeria Zielinski, em São Paulo, recebe a exposição Guarda o Corpo, do coletivo Vilanismo. Em diálogo com a Bienal de Arte de São Paulo, o coletivo apresenta nesta exposição trabalhos que nos fazem refletir sobre as formas de proteção, cuidado e vigilância que marcam os corpos negros favelizados nas cidades. Ao expandir a conversa para a galeria, o Vilanismo aborda a negação histórica do direito à terra para a população negra no Brasil. Até janeiro, a Japan House apresenta Mestres da Carpintaria, uma janela para um ofício centenário que une técnica, espiritualidade e respeito profundo pela natureza. A mostra traz uma casa de chá em escala real, ferramentas tradicionais da carpintaria e uma instalação imersiva que recria ambientes das florestas japonesas. É um passeio pela precisão, pelo silêncio e encanto de um conhecimento oriental. O Museu do Ipiranga apresenta obras de Debré e novos olhares. É um diálogo entre as gravuras históricas de Jean-Baptiste Debré com a atualidade, a partir da obra de 20 artistas de hoje. Debré pintou o país da colonização marcado pela escravidão. Os contemporâneos revisitam estes trabalhos com novos olhares, vozes e novas perguntas. Até maio de 2026. E no próximo bloco tem um novo espetáculo de Gerald Thomas, que reflete sobre a finitude da vida. Até já. Metrópolis de volta para falar do encenador Gerald Thomas, que está com um espetáculo novo com a sua companhia de ópera seca. O Metrópolis, claro, foi conferir Sábios os Moleques, que estreou ontem no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. A peça reflete sobre a inevitável finitude da vida, o quanto a humanidade ainda se mostra despreparada para esse momento, apesar das guerras, da violência que estão aí, como facas nas nossas gargantas, né? Mas não espere sair deprimido do teatro, porque apesar de ácido, crítico, Gerald Thomas sempre nos brinda com narrativas bem-humoradas e belas. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. Sábios é sobre o quê? Sobreviventes. A sobrevida de algumas pessoas. Pessoas que saíram de períodos catastróficos. Eu não quero falar existencialismo, porque é pretensioso. Mas é sobre a existência, é sobre essa cabeça que não para de questionar quem somos e para que somos e para onde vamos e de onde viemos. Perdeu. Me dá 30 dividido por 3 e 30 por 8. Uma peça parte de uma ideia de que o planeta Terra tenta se suicidar e acaba caindo dentro de um outro planeta. E nós, sábios, somos os sobreviventes. E a gente fala um pouco do passado, de que futuro que é possível e o passado do passado. Então, são referências que vão surgindo, é como se a gente estivesse num tempo que os tempos se misturam. O que eu quero dizer com essa peça é que esse movimento curioso que é dormir, acordar, passar o dia tentando sobreviver e dormir de novo, é a mesma coisa que nascer, viver e morrer. É o mesmo ciclo. Eu fui criado com holocausto na minha cabeça. Os outros 34% da minha natureza é indígena norte-americana. Então, é wiped out, quer dizer, erradicada da mesma forma. Então, não é nenhuma novidade para mim que essa coisa que vai deixar de existir algum dia. Por que é tão chocante? E esta é a história da economia brasileira desde o pós-guerra, ou não é?
Mas além dessa morte física, o texto também fala de uma morte moral, porque você começa com Maria da Conceição Tavares falando, né, dessa opressão da injustiça social, econômica. É dor, mas também é raiva. Que é marxista, né? A opressão do homem pelo homem, a exploração do homem pelo homem é talvez a pior possível, porque essa ganância é o que torna o mundo essa ganância, essa pirâmide, sem metáforas egípcias e tal, do 0,1%, né? Que torna esses ricos super, super ricos. Eu nem sei o que eles fazem com tanto dinheiro. Nem eles sabem. Para mim, essa peça é como se o mundo tivesse acabado ou quase acabado e ela mostra os fragmentos da obra do Gerald mesmo. Então, é o que ficou no universo das criações dele. Gerald, os sábios do texto, podemos ser nós? Os sábios são aqueles que sabem sobreviver. Por isso são os moleques. Moleque de rua sabe sobreviver. E qual é a provocação principal do texto? O que a gente pode entrar numa guerra em qualquer momento. Vamos ao teatro. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Fiquem com mais imagens da exposição Imaginação Radical, 100 anos de Frantz Fanon no Museu das Favelas. E amanhã a gente está de volta, às 11 da noite. Até lá.